Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Estranha Obsessão, primeira parte. Disse que o mundo dos espíritos contém muitos mistérios inexplicáveis para outras pessoas. Quem está imerso neste contexto é capaz de mudar o destino, seja para pior ou para melhor. São energias que são criadas com a ajuda de forças obscuras ou divinas, dependendo do tipo de favor desejado. Geralmente as pessoas chegam desesperadas porque não têm trabalho, dinheiro ou querem com todas as forças o amor de um homem. Este é o último e o mais recorrente. Há quem fique obcecado a ponto de buscar por todos os meios alcançar aquele amor que os atormenta. E o mesmo aconteceu nessa história. Rogério estava entusiasmado porque finalmente havia passado no concurso, que lhe daria uma vaga para ser professor. Embora não tenha conseguido vaga no ensino fundamental, acabou aceitando a vaga em um colégio estadual. Ele achava que não era sua área, mas com o tempo aprenderia o que precisava para dar o melhor de si em seu trabalho, pois tinha sua esposa Elisa e seu filho pequeno, chamado Leandro, que tinha apenas 2 anos. Ambos tiveram que se mudar para o local urbano, onde lhes foi atribuído. A pequena família estava feliz pelo início da nova vida, pois morar na casa dos sogros de Rogério não lhes havia deixado experiências muito boas. No primeiro dia de aula, o jovem professor apareceu no endereço da escola, e os olhares dos professores mal podiam esperar para ver a chegada do novo professor. Por ser jovem e muito bonito, Rogério impressionava as professoras que trabalhavam na mesma escola, e isso o incomodava um pouco. Nunca pensou em causar essas sensações nas colegas, mas como tinha uma educação de valores impecável, achou que não deveria se preocupar. Sabia medir as situações que se apresentavam pelo caminho. O ensino médio abrangia as 3 séries escolares. Havia 3 turmas do primeiro, segundo e terceiro ano. O jovem professor foi designado para a turma do terceiro ano para ministrar a primeira aula de matemática. Embora seu ramo fosse biologia, ele aceitou o desafio de ministrar a disciplina designada durante a sua aula, organizando seu horário de trabalho. Chegou a hora de se apresentar aos seus alunos. Ao entrar na sala de aula, havia desordem devido a vários alunos jogarem bolinhas de papel uns nos outros. Outros estavam em um canto fumando um cigarro, enquanto algumas jovens permaneciam em um pequeno grupo se maquiando. "Bom dia, pessoal", disse Rogério, deixando sua pasta sobre a mesa. No momento de sua chegada, os meninos ficaram parados pela surpresa que o professor lhes causou. Cada aluno foi para seu lugar, enquanto no grupo de maquiagem, uma aluna chamada Silvana olhava para cima. Ela era a jovem mais bonita da sala, cabelos loiros, encaracolados e uma figura esbelta e bem modelada. Dizia-se que a jovem causava sensação entre todos os meninos do colégio, sendo inatingível para quem a visse. A jovem ficou absorta ao ver que o novo professor era bonito demais, com olhos azuis e cabelos pretos como a noite. Ela se levantou de seu lugar, caminhando sensualmente até a mesa. Os meninos da sala faziam muito barulho ao olharem a atitude de Silvana, que já tinha sua nova vítima em vista. "Jovens, façam silêncio", o professor disse enquanto tinha diante de seus olhos a jovem, que lhe deu de presente um pirulito de coração. Impressionado com o ocorrido, o professor decidiu continuar com a apresentação da aula, sem dar importância ao presente que Silvana lhe deu. Ela imediatamente mostrou um sorriso de escárnio quando voltou para seu lugar. Ficou claro que ela ficou muito chateada com o resultado, pois o professor havia sido indiferente a ela. Ao final da aula, Rogério se preparou para fazer um lanche no refeitório da escola. As senhoras não puderam conter os olhares ao vê-lo passar, porque realmente era bom ver o professor aos olhos de uma mulher. Ele percebeu que havia guardado o pirulito de coração na jaqueta.
olhou para ele e o jogou na lata de lixo. Não quero problemas, disse para si mesmo, com os pés bem fixos no chão. Seus pais o criaram com bons exemplos e conduta impecável. Ele respeitava Elisa acima de tudo, assim como seu único filho, Leandro. Ele jurou diante do altar ser fiel à sua esposa porque sabia que isso havia sido incutido nele por seus pais, que morreram anos atrás. No final do dia escolar, Rogério se dirigiu para o estacionamento. Bem onde seu carro estava estacionado, Silvana estava parada na porta. "O que você precisa, senhorita?" Ele disse muito educadamente. "Perdi meu dinheiro para o ônibus. Você poderia me levar para casa?" "É aqui perto", disse a jovem com um sorriso estranho que deixou o professor desconfortável. "Você vai me desculpar." Ele pegou o braço dela para afastá-la da porta. "Mas eu estou com pressa. Estão me esperando." Vendo a reação do professor, a jovem saiu do carro com uma expressão de raiva nos olhos. Sentiu uma raiva forte que ficou presa na garganta, impedindo-a de respirar. Ela observou enquanto Rogério ligava o carro e, cheia de fúria, deixava escapar uma forte faísca de seus olhos, fazendo vazar o ar em um dos pneus. Satisfeita com o resultado, ela se virou e desapareceu do estacionamento. Rogério desceu do carro para olhar o pneu traseiro e, sem saber como aconteceu o incidente, foi até um mecânico para trocar o pneu. Ele sentiu um pequeno arrepio que percorreu todo o seu corpo, enquanto um sussurro chegava até sua orelha esquerda. Quando virou, não havia ninguém ali, apenas o mecânico que estava trocando o pneu do veículo. Quando ficou pronto, ele foi para casa lembrando do incidente com Silvana. Reconheceu na época que aquela garota era muito bonita, mas sempre teve seus princípios e valores em mente para não cometer erros dos quais pudesse se arrepender. Quando ele chegou em casa, Elisa já estava esperando que ele contasse como foi seu primeiro dia de trabalho. Imediatamente, seu filho Leandro correu para abraçá-lo, mas algo aconteceu com o menino, que ao abraçar o pai, olhou para trás, fazendo sinais de cumprimento. O menino ainda não conseguia falar, então apenas expressou algumas palavras dizendo "olá", com pequenas risadas murmuradas. O professor sentou-se à mesa quando viu a comida servida. Sua esposa olhou para ele preocupada, porque sabia que algo estava acontecendo com ele, mas queria esperar que ele lhe contasse o que estava acontecendo. "Como foi na escola?" Elisa disse enquanto servia a comida. "Bom, foi bem", respondeu Rogério com uma expressão de cansaço excessivo. "Me deram a disciplina de matemática, que não é da minha área, mas acho que vou conseguir trabalhar nela." "E os alunos, como te receberam?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos, enquanto Elisa faz uma pausa para observá-lo. "Os alunos? Bem, eles estão no 3º ano, um pouco malucos. Você sabe que os hormônios adolescentes estão no auge." Ele se senta lembrando do rosto de Silvana, mas se lembra de seus princípios e balança a cabeça para continuar com a refeição. O primeiro dia de aula do professor lhe causou sentimentos muito estranhos. Medos e preocupações invadiram todo o seu corpo a tal ponto que ele não conseguia adormecer. Ao tentar dormir, ele se viu ao lado de uma mesa, em um abismo escuro, e atrás dele estava uma mulher cantarolando uma música com cabelos compridos até o tornozelo. "Quem é?" ele perguntou a ela em seus sonhos, mas ela apenas parou no silêncio e quando se virou, tinha uma cara horrível, como se fosse um daqueles monstros que aparecem nos filmes. Rogério acordou debaixo da cama. Ele tinha marcas nos braços que causaram queimaduras, que pareciam marcas de dedos humanos. Ele se olhou na frente do espelho, mas não disse nada à esposa para não preocupá-la. Ao ver que os ponteiros do relógio marcavam 6h30, ele imediatamente se preparou para correr, pois tinha aula na primeira hora e estava um pouco atrasado. No caminho para a escola, ele tocava uma música para distrair a mente. Era uma daquelas baladas românticas que lembrava sua esposa. De repente, o áudio ficou distorcido, causando barulhos estranhos.
Parecia que uma voz estava sussurrando entre as letras da música. Quando Rogério percebeu que não conseguia parar a música, estacionou na estrada, tentando desligá-la. O aparelho de som enlouqueceu. Ligou e desligou sem que o Rogério conseguisse parar a música, a tal ponto que teve que cortar os cabos. Nervoso com o ocorrido, ligou o carro para chegar à escola, e quando estava entrando pela porta, estava a menina Silvana. Ela o cumprimentou à distância com um sorriso satisfeito. Ele balançou a cabeça, enxugando o suor da testa. O vento entrou pela janela, causando um calafrio que o fez pegar um forte resfriado. Chegando para assinar a sua entrada, a secretária do diretor perguntou se ele estava bem, pois ele estava com um rosto pálido que fazia seu estômago revirar. Misteriosamente, sua pressão arterial caiu, fazendo com que ele fosse urgentemente à enfermaria. O consultório médico ficava ao lado da biblioteca da escola. Silvana estava atrás da porta, olhando para a professora, que entrou agitada. A garota esperou para ver os resultados de seus próprios desejos, porque o que ninguém suspeitava era que a jovem havia se apaixonado pelo professor e queria com todas as forças tê-lo. A menina tinha dons que usava para satisfazer suas próprias necessidades. Nascida em uma família disfuncional, onde sua mãe era curandeira de uma aldeia, ela adquiriu algumas habilidades de magia negra quando percebeu seus dons. Ela tinha sentimentos egoístas, sempre quis ser a melhor em tudo, sem que ninguém conseguisse superá-la. Por isso a beleza que ela possuía era incomparável. Em nenhum lugar havia uma jovem que fosse muito mais bonita. Ela fazia o que queria com homens da sua idade e muito mais velhos que ela. Aos 16, já era especialista na cama. Tinha a vida sexual mais experiente, mas nada a satisfazia, até conhecer o professor Rogério. E a partir do momento em que seus olhos o encontraram, ela ficou obcecada em tê-lo. "O que houve, professor?" a enfermeira disse a ele, tocando seu pulso. "Acho que estou tonto", respondeu o professor, enxugando o suor que escorria da testa. A enfermeira mediu a pressão do professor, observando que estava muito baixa, mas depois subiu repentinamente. Pensando que seu aparelho estava com algum defeito, ela disse ao professor para se deitar um pouco na cama enquanto ela ia solicitar um novo aparelho. Nesse momento, Silvana, que espiava na porta, entrou ao ver que Rogério estava sozinho na cama e se aproximou lentamente sem que ele percebesse. Ela tirou uma pequena garrafa da bolsa, abriu-a e um pequeno fio de fumaça saiu e se dissipou pela atmosfera. O professor começou a apreciar um aroma suave que relaxava seus músculos e o fazia adormecer. A jovem imediatamente aproveitou para tocar seu corpo e roçar seus lábios nos dela. Foi o momento perfeito para fazer o professor cair a seus pés. Entre as orações, Silvana se concentrou, invocando o Senhor das Trevas através de seus pensamentos. Então ela saiu da enfermaria sem ninguém perceber, fazendo com que o professor voltasse a si. Quando Rogério acordou, não sentiu mais nenhum desconforto. Então foi até a sala pedir desculpa aos alunos pela demora, mas eles nem perceberam a sua ausência. Ao entrar na sala de aula, viu que a jovem estava sentada no meio de outras meninas que pintavam as unhas. Deu a saudação correspondente para iniciar a aula e aproveitar o tempo que ainda restava. Ele imediatamente sentiu uma forte dor de cabeça que causou uma onda de calor. Era como se o ar quente batesse em seu rosto, a ponto de correr até o banheiro para derramar um pouco de água. Vendo seu rosto no espelho, lá estava Silvana, com um super decote na blusa. Ela estava linda, com aquele corpo escultural que ele nunca tinha visto em outra garota na vida. Rogério jogou a água várias vezes em si mesmo para apagar aquela imagem de sua mente. Porém, seus olhos ficaram horrorizados com o choque, quando sentiu a jovem o abraçar por trás. E lá estava ela, era real. Ele imediatamente se virou para perguntar
o que ela estava fazendo. Mas a menina pegou o rosto dele entre as mãos e levou a boca aos lábios dele, com a intenção de lhe dar um beijo. Rogério reagiu imediatamente, rejeitando a intenção da menina. Percebendo que o professor não cairia facilmente em seus braços, virou-se furiosa, saindo do banheiro. "Você vai me pagar!" ela exclamou com raiva. Rogério voltou para a sala de aula com uma sensação desconfortável. Não conseguia mais olhar Silvana nos olhos, pois sentia que ela estava entrando na sua cabeça. Quando o dia acabou, ele saiu apressado para voltar para casa. No caminho, fez um desvio para visitar o padre Jacinto, grande amigo e confidente da mãe. O padre tinha grande apreço por ele, mas desde aquele crime que tirou a vida de seus pais, ele se distanciou da igreja, culpando a Deus pelas mortes deles. Confuso com a situação que vivia com a sua aluna, dirigiu-se à igreja para pedir conselhos ao padre Jacinto, que, ao vê-lo chegar, ficou muito surpreendido. "Oh, mas que milagre! Quanto tempo se passou desde a última vez que você visitou a casa de Deus?" "Acho que muito tempo", respondeu ele com uma expressão deteriorada no rosto. "Quando seus pais morreram, prometi a eles, no túmulo, que nunca te deixaria sozinho. Mas você foi embora, sem que eu soubesse nada sobre você. Porém, durante todo esse tempo, rezei para que as coisas lhe corressem bem e que você curasse a ferida que a morte deles lhe causou", disse o padre, sentando-se ao lado dele em um dos bancos. Rogério apenas olhou para a imagem de Jesus Cristo na cruz e em poucos minutos começou a chorar profundamente. "Padre, não sei o que está acontecendo comigo", diz ele entre lágrimas. "Você me conhece, fui criado com os valores que meus pais me incutiram. Jamais desrespeitaria ninguém, principalmente minha esposa, que amo muito. Mas algo está acontecendo comigo e é muito mais forte do que eu. Não sei o que fazer. Por favor, me ajude." O padre ouviu o tormento que afligia a alma de Rogério. Ficou muito surpreso ao saber que o jovem professor estava caindo na tentação do pecado com uma aluna. Isso também era um crime legal, e ambos sabiam muito bem disso. O olhar do padre era de preocupação. Não queria interromper o momento de alívio de Rogério. Nesse momento, as luzes das velas começaram a se mover involuntariamente. Não havia correntes de ar que provocassem alguma ação nas velas, e a porta da igreja estava fechada. Espantado com o ocorrido, o padre não quis dar importância ao acontecimento das velas e focou-se na história do professor. Era mais do que óbvio que ele estava passando por um momento extremamente difícil. "Filho, acho que você deveria fazer uma pequena pausa para limpar suas emoções. Deixa eu te dizer que o diabo está por toda parte tentando pessoas de boa vontade como você. Não perca aqueles valores que seus pais conseguiram incutir em você com tanto carinho, que até hoje você tem um comportamento impecável. Lute dentro de você contra as tentações do diabo. Eu sei que você consegue. Apenas faça. Não se deixe dominar." Confortaram o professor, que se despediu para voltar para casa. Quando Rogério saiu da igreja, uma faísca elétrica inundou o corpo do padre, causando um ataque cardíaco que ele, milagrosamente, conseguiu superar. Quando o padre estava no chão apertando o peito com uma das mãos, conseguiu ver na porta da igreja a imagem de uma jovem muito bonita. Sem saber quem ela era, apenas estendeu a mão para pedir-lhe ajuda. Mas a garota misteriosamente se virou e saiu. O que o padre Jacinto não imaginava é que essa mulher era a Silvana, aluna do professor, que sabia das intenções do padre para evitar que Rogério caísse nos seus braços. Com muita dificuldade, o padre Jacinto levantou-se do chão para ir ao seu escritório procurar o frasco com seus remédios. Ele sofria de alguns problemas cardíacos há muito tempo, e desta vez eles estavam se manifestando com mais força. Silvana, do outro lado da pequena cidade, sentada em sua cama, observou como Rogério se sentia atormentado pela sua presença. Rindo de satisfação, ela reforçou aquela energia negativa que havia jogado no professor para que ele caísse em seus braços o mais rápido possível.
pois a vontade do professor acabou sendo muito mais forte do que ela pensava. Quando Rogério chegou em casa, Elisa perguntou o que havia acontecido com ele. O professor achava que sua esposa não merecia um homem como ele, mas ao vê-la feliz com seu filho, decidiu vencer a tentação que Silvana lhe causou. A expressão em seu rosto mudou, esperando que aquele tormento fosse apenas um sonho ruim e logo acabasse. Ela fazia panquecas, como fazia todo o fim de semana, e isso o fazia sentir menos culpa. Por um momento ele se esqueceu dos terríveis acontecimentos que vinham acontecendo desde a escola. Ele aproveitou para se divertir com a família, enquanto Silvana observava de longe cada movimento seu. A jovem desfrutava de dons sobrenaturais herdados de sua mãe, uma curandeira da aldeia, que transmitiu a magia que possuía para sua única filha, antes da sua morte. Às vezes o câncer é muito agressivo para algumas pessoas. O que foi, amor? Disse Elisa, espantada com a ausência mental de Rogério. São coisas da escola, nada de importante, respondeu o professor para não preocupá-la. Enquanto o professor estava com sua esposa prestes a dormir, ele se virou para abraçá-la e sentiu que ainda a amava. No momento em que adormeceu, sentiu um ar quente soprando em seu pescoço. Quando tentou acordar, não conseguiu. Mas uma lembrança veio à sua mente de forma misteriosa. Foi Silvana quem entrou em seus sonhos, fazendo com que seus desejos e ansiedade o fizessem ir procurá-la. Rogério não aguentou mais o desespero e, vendo que Elisa já estava dormindo, saiu de casa para procurar Silvana. Porém, como não sabia seu endereço, quis superar sua vontade, dirigindo-se para onde ficava uma pequena cantina. Ele pediu ao garçom que lhe servisse uma dose dupla de tequila, mas quando olhou para o canto, a jovem loira estava sentada em uma das mesas vazias. Ela usava uma blusa branca com um decote baixo e uma mini saia que lhe permitia ver a pele de suas pernas lisas. Ela olhou para o professor sacudindo um copo de tequila. Ele, por sua vez, não se conteve e levantou-se do seu lugar para ir até a mesa da menina. Posso te acompanhar, linda? Ele perguntou com o suor que escorria de sua testa. Ele tentou esconder a sensação de tê-la na sua frente, mas ela percebeu que tudo estava dando certo. Ela olhou para ele e sorriu. O que você oferece, professor? Ela disse sussurrando, perto do ouvido dele. Rogério ficou em silêncio diante da pergunta de Silvana, mas então reuniu coragem e pegou seu rosto com as mãos para lhe dar um beijo apaixonado. O professor mordeu os lábios, com muito tesão, e depois pediu a ela que fosse para outro lugar, onde pudessem ficar a sós. Silvana respondeu, vamos para minha casa. E o professor, sem pensar duas vezes, colocou-a no carro desesperado para finalmente estar com ela. A noite cobria todas as ruas da cidade com um manto escuro. Ao longe avistava-se alguns carros que ainda circulavam, enquanto moradores de rua se acomodavam para dormir nas pilhas de papelão velho para gerar calor. Enquanto Rogério dirigia, a jovem contornou os lábios com um gloss vermelho intenso. Assim que você gosta? Ela perguntou ao professor, mostrando a cor de seus lábios que pareciam ter o formato de um coração. O professor apenas acenou com a cabeça afirmativamente, para responder à pergunta feita pela jovem, que aparentemente era uma linda bruxa. Ao chegar na casa de Silvana, entraram no quarto dela. De repente, Rogério não fez esperar mais o tesão que ardia dentro dele e levou a jovem para torná-la sua no meio da noite escura que anunciava lua cheia em breve. Horas se passaram enquanto o professor estava enrolado nos lençóis com o corpo de Silvana. Com o encontro, ela conseguiu extinguir a ansiedade que consumia Rogério por dentro, sem pensar que aquele era o início do seu pior pesadelo. Com o encontro, ela conseguiu extinguir a ansiedade que consumia Rogério por dentro, sem pensar que aquele era o início de seu pior pesadelo. Na manhã seguinte, o professor chegou
sem que a esposa percebesse. A partir daquele momento, ele não poderia passar um único dia sem ver a jovem. Ele precisava dela em sua cama para poder satisfazer seus desejos ardentes. A atitude de Rogério começou a mudar. A princípio, ele conseguia se esconder do olhar de Elisa, mas não conseguiu mais cumprir suas obrigações conjugais e deu milhares de desculpas para evitar ter intimidade com sua esposa. Com o passar das semanas e dos meses, tudo foi piorando. O mau humor do professor se tornou presente, porque ele ficava bravo o tempo todo. Não se sentia mais confortável com nada, e isso fez com que sua esposa suspeitasse de que algo ruim estava acontecendo. Por sua vez, o professor continuou a visitar a jovem, pois já se tornara uma estranha obsessão que ele não conseguia controlar de forma alguma. Em ocasiões recorrentes, confessou-se ao padre Jacinto para acalmar um pouco a consciência, mas isso nunca conseguiu pôr fim à relação com a sua aluna Silvana. Um dia ele deixou o celular em cima da cama. Havia comprado um celular novo para substituir o antigo. Quando sua esposa voltou das compras, ela ouviu uma ligação com um número que não estava cadastrado, mas que era o mais frequente. Quando ela atendeu, ela permaneceu em silêncio para saber quem estava do outro lado da chamada. Uma lágrima começou a escorrer pelo rosto de Elisa, ao ouvir uma mulher ao telefone dizendo: "Meu amor, já estou te esperando no lugar de sempre." Ela desligou, sem dizer uma palavra, conferindo os chats em suas redes sociais. Para sua surpresa, houve uma conversa comprometedora com uma mulher, a quem chamou de minha vida. Rogério falou com ela sobre o amor com muita doçura, assim como fez com ela quando se conheceram. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, que caíam sem parar, deslizando pelo seu rosto. Ela sentiu que seu mundo, sonhos e futuro haviam desabado com a infidelidade do marido. Isso a machucou muito e ela não sabia o que fazer para não sentir tanta dor, pois para ela não havia nada mais importante que o marido e o filho. Quando o marido chegou, decidiu enfrentar a situação. Ele não conseguiu negar os fatos diante dos olhos soluçantes de Elisa, que se afogavam nas próprias lágrimas. Ela pediu que ele saísse de casa, e foi nesse momento que a lembrança de seus pais lhe veio à mente. Sinais misteriosos rezados pelo padre Jacinto ajudaram Rogério a recordar a educação que lhe foi incutida. Os princípios e valores que ele havia quebrado com seu comportamento para com sua aluna vieram à mente. Sem saber o que dizer à esposa, que estava com a alma quebrada, correu para a paróquia de Padre Jacinto, ajoelhando-se diante das imagens sagradas com o remorso que o sufocava por dentro. Pediu perdão aos pais, jurando afastar-se dela para recuperar sua família. Implorou ao Padre Jacinto que o ajudasse a conter esta estranha obsessão, porque lhe estava a acontecer alguma coisa que não conseguia tirar Silvana da cabeça. Às vezes, o diabo nos desfruta. Foram as palavras do padre que deixaram Rogério atordoado. "O que o senhor me disse?" "Que eu não entendi." "Meu querido Rogério, você foi vítima de um forte trabalho de bruxaria. Posso ver nas pupilas dos seus olhos. Aquela menina é uma bruxa que lançou um feitiço em você." "Não pode ser, não entendo", disse Rogério, desconcertado. Então o padre pediu-lhe que ficasse em silêncio porque queria lhe contar algo muito importante. "Ontem à noite, antes de dormir, senti um forte resfriado que invadiu meu quarto. Então fui até a cozinha esquentar um leite. Às vezes isso me ajuda a dormir. De repente, quando liguei o fogão, um aroma de queimado chegou ao meu nariz. Era como se 2 fios estivessem prestes a entrar em curto-circuito. Andei pelo espaço para encontrar alguma coisa, mas o cheiro ainda era muito mais intenso. Desliguei a luz para ir dormir usando uma vela da paróquia. E justamente quando eu ia entrar no meu quarto, de longe, vi a sombra de uma mulher com olhos brilhantes. Ela era jovem, bonita e com cabelos loiros. Ela cuspiu palavras obscenas para mim. "Não mexa com a gente, seu velho estúpido."
Com essas palavras, ela me deixou claro que não queria minha intervenção no que estava acontecendo. Agora, se você estiver disposto a ter sua família de volta, terá que deixar a escola e ir para outro lugar. As bruxas geralmente não perseguem suas vítimas, pois aqui está a força que as fortalece. Mas você deve sair deste lugar, pedir desculpas à sua família e sair o mais rápido possível. As palavras do padre deixaram Rogério apavorado e ele pediu que o acompanhasse para conversar com sua esposa. O padre aceitou imediatamente e, ao sair da paróquia, bandos de corvos colidiram com o carro, desequilibrando o volante. "Você já percebeu isso?" o padre exclamou. Correndo em direção ao apartamento, Rogério ouviu em sua mente a voz de Silvana, sussurrando-lhe ao longe, enquanto o padre rezava um terço que trazia na batina. Quando chegaram, Elisa estava sentada no banco, ao lado do seu pequeno Leandro. "Tem alguma coisa no apartamento", ela disse com as pupilas dilatadas. "É uma mulher que queria levar o nosso filho." Os dois correram para a casa do professor e, ao entrar, um perfume encheu o ambiente. Era o mesmo de Silvana. Ele levou o filho para passar a noite em um hotel, explicando à sua esposa o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, o padre trouxe uma médium para ajudá-lo a se libertar da sombra de Silvana. A mulher explicou que uma força obscura interveio para realizar os desejos daquela garota, que na verdade era uma bruxa. "Eu a conheço", disse ela. "A magia dela é muito forte, mas vamos fazer todo o possível para te deixar em paz." A médium chamada Carmela praticava um estranho ritual com incensos e diversas velas, junto com imagens sagradas de São Miguel Arcanjo. Dizia-se que a jovem bruxa havia liberado alguns demônios para atacar o professor, e essa imagem ajudaria a devolvê-los ao seu local de origem. Nesses momentos ocorreram situações estranhas no espaço. Movimentos telúricos inexplicáveis estiveram presentes, bem como pequenas rajadas de vento foram criadas na atmosfera. Rogério, atordoado com a experiência, jurou em seus pensamentos que nunca mais trairia a esposa, quando de repente a imagem de seus pais se tornou presente em um clarão de luz. "Eles vieram te ajudar", disse a médium. Com aquele acontecimento divino, tudo se acalmou no espaço, e Dona Carmela disse a Rogério que ele finalmente estava seguro, mas que tinha que sair o mais rápido possível, ou ela o machucaria novamente. O professor entendeu perfeitamente, e ao obter o perdão de sua esposa foram para longe, para outra cidade, onde tentaram começar uma nova vida. Ele parou de sonhar com a jovem bruxa, pensando que tudo havia voltado ao normal. Ele conseguiu um emprego em uma empresa de alimentos para inspecionar produtos, porque nunca mais quis voltar a lecionar. Depois de um ano, parecia que estava tudo bem, mas uma noite, quando estava se barbeando no banheiro, olhou pelo espelho e viu a imagem de Silvana, que tocava um de seus ombros. Fim da primeira parte. Em breve eu trago a última parte. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.